Olá, seja bem-vindo a nos acompanhar no programa especial. No início de ano letivo, acompanhamos e vamos apresentar o simpósio docente da Uniswan, que abordou temas como estrutura, projetos, mudança de metodologia de ensino e muito mais. Neste primeiro bloco, o nosso reitor Arapuã Neto, a vice-reitora acadêmica Cláudia Costa e o nosso vice-reitor de pesquisa e inovação Carlos Alberto terão a palavra. A gente precisa acompanhar o nosso aluno. A gente está criando uma série de mudanças estruturais na estrutura organizacional da Uniswan para poder entrar mais nesses detalhes, dar mais suporte nesses detalhes, né? Entender de vocês, o que vocês estão sentindo lá na ponta, lá com o aluno, para que a gente possa se antecipar o máximo possível na solução dessas questões, né? A gente fez uma mudança importante na estrutura. Há um ano e pouco atrás, nós mudamos a estrutura, que foram as duas vice-reitorias dividindo as áreas de ensino, né? O professor Carlos Alberto, ninguém conhece, né? Só o professor Carlão, né? Carlos Alberto. Quem é o Carlos Alberto? Ninguém sabe. E a professora Cláudia. E nós sentamos, refletimos e mudamos novamente. Mudamos porque a gente acredita que foi um exercício muito importante, um aprendizado profundo que eles tiveram, podendo ter menos cursos para trabalhar e aprofundar nesses cursos. E a mudança foi que a professora Cláudia ela assume a vice-reitoria de ensino da instituição, somente com a graduação e a pós-graduação lato sensu. E o professor Carlão fica com a vice-reitoria de pesquisa, extensão e inovação. A gente inverteu um pouco o tripé comum que o mercado de educação trabalha, que é ensino, pesquisa e extensão. A gente está trabalhando com pesquisa, ensino e extensão, né? Então, nós só teremos pesquisas, eles vão explicar um pouquinho mais de detalhes, pesquisas alinhadas com a nossa missão. Vamos ter o ensino que vai entender, traduzir e gerar indivíduos que possam alimentar essa pesquisa e que a extensão possa vir como campo complementar isso e fazer esse ciclo girar perfeitamente, né? Então não é ensino, pesquisa e extensão. A gente inverteu, colocou a pesquisa lá em cima, né, como um ponto importante de credibilidade acadêmica. Afinal, temos 2 mestrados e um doutorado. É realmente importante dizer isso. Um centro universitário no Brasil, no Rio de Janeiro, poder ter 2 mestrados e um doutorado, sem ser uma universidade, sem ter essa obrigação. Então, acho que tem que ser bastante pontuado. A gente tem que falar alto isso, que isso é bastante importante. Agradecer, mais uma vez, o semestre. Dar boas-vindas nesse novo semestre para vocês, fortalecer a importância de fortalecer essa relação com o aluno, de fortalecer a relação com o seu coordenador, isso é muito importante. Cada vez mais o coordenador da Uniswan ganha autonomia, ganha responsabilidade e tem que estar realmente mais envolvido com vocês, né? Então não vai ser mais informações de cima para baixo, receber essa informação, não. O seu coordenador vai ser cada vez mais o canal de contato com vocês, de relacionamento com vocês, de explicar como é que o processo funciona, de indicar professor para projeto, para pesquisa, enfim, essa relação tem que ocorrer. Então eu agradeço mais uma vez, me coloco à disposição de vocês aí, quem quiser trocar alguma ideia, enfim, aqui na reitoria, hein? Sempre à disposição de vocês. Muito obrigado. Muito bem, gente. Grande desafio que o reitor nos passou, que é integrar a pesquisa, a extensão e a inovação. E nós vamos fazer isso a partir de um edital que será lançado agora mês que vem, que os projetos, né, um projeto vai conter tudo isso dentro de um projeto. Então, a gente vai dar uma palhinha rápida, né? Vamos abrir um edital, você tem o projeto de pesquisa. Nesse projeto de pesquisa vamos abrir vagas para alunos de inovação, alunos de iniciação científica e alunos de extensão. Eu pergunto para Renato, o que o aluno de extensão vai fazer num projeto, que é um projeto de pesquisa, extensão e inovação. É um projeto que engloba um conjunto de atores. Boa noite. O aluno de extensão ele será multiplicador do conhecimento científico. Ele vai trabalhar na equipe com os professores e alunos que estão pesquisando. Então, ele vai multiplicar isso para a sociedade como um todo e para as comunidades do entorno das unidades da instituição. E, quando ele estiver multiplicando, ele vai ter acesso ao conhecimento popular. E aí ele traz esse conhecimento popular para que a pesquisa possa desenvolver os seus trabalhos até chegar na inovação.
Muito bem. E esse aluno de extensão, que vai estar lá coletando também o que acontece na prática, vai trazer para a iniciação científica, não é isso? Para trabalhar junto com esse aluno de iniciação, junto com o orientador, junto com o aluno do mestrado, doutorado. A parte da pesquisa vai ser encabeçada pelos professores do mestrado, que vão orientar os seus alunos de mestrado e doutorado, junto com os alunos de iniciação científica, levantando os dados científicos, levantando a parte laboratorial dos problemas trazidos pela extensão. Ok, além dos professores de mestrado, nós também teremos professores que não estão nos programas de mestrado, mas compondo esse grupo de pesquisa que está trabalhando também com os alunos de extensão e de inovação. Só queria lembrar que o aluno da extensão vai ser selecionado pelo grupo de extensão, o aluno de iniciação científica pela área de pesquisa e o aluno de inovação pela área de inovação. Bem, pessoal, na área de inovação, o que a gente planeja é que os alunos vão estar associados às ações que vão estar acontecendo na pesquisa, focando na descoberta e geração de valor dos projetos, né? Então, isso pode ser via negócio ou via obtenção de fomentos e relações com mídia, enfim, tudo que possa gerar valor mais tangível da pesquisa para o mercado ou para a sociedade, né? A ideia, o sonho é a Tecnópolis Bom Sucesso, né? O Parque Tecnológico de Bom Sucesso, e nós já temos vários atores que podem compor esse parque, né? Tudo isso visando o quê? Levar o nome da instituição não só para o município, mas para o mundo. E aí, mundo, quando fala em mundo, fala em relações internacionais. Bem, acredito que o nosso grande objetivo para esse ano é justamente agregar cada vez mais valor a todas as atividades que a gente vai estar trabalhando. Os projetos de sucesso do ano passado continuarão. Estaremos dando prosseguimento nisso e estaremos trazendo novos parceiros, novas oportunidades de criar e de, ao mesmo tempo, criar uma grande inclusão de vocês, todos os professores, uma grande... na verdade, a gente quer criar uma grande turma para que a gente possa estar pensando nos projetos e fazer o projeto certo. Acho que, assim, durante muitos anos a gente conseguiu pescar vários projetos e, na verdade, não é isso que a gente quer. A gente quer um projeto só que possa englobar todos vocês. Então, por isso que as parcerias que estamos fazendo hoje com as universidades internacionais são parcerias realmente efetivas. A gente não tem parceria aqui com quem a gente não tem nenhum tipo de vínculo. Nenhuma parceria criada apenas por ser criada a parceria para trazer nome para a faculdade. Muito mais importante que isso é que nós possamos trazer o conhecimento, fazer essa troca entre vocês e o que está acontecendo lá fora. E eu estou à disposição, todos já me conhecem, para quem não me conhece, eu sou o Guto, eu fico na reitoria junto com o professor Carlão, com o Caco, com todos nós aqui, e conto com a ajuda de vocês para esse próximo ano, para esse ano agora, a gente deslanchar isso de uma vez. Bom, gente, boa noite, sejam bem-vindos, que o semestre seja aí de muita força, né? A gente sabe que o cenário, o que a gente mais ouve é a palavra crise, né? Quer dizer, como lidar com a crise, mas a gente também sabe que no momento de crise a gente cresce, é nisso que a gente acredita, né? E aí eu gostaria de destacar, quer dizer, como receber o nosso aluno, que também naturalmente está vivendo tudo que a gente está vivendo, né? Trabalho, expectativas e tal. E a gente sabe que o perfil do aluno que a gente recebe é aquele aluno que vê na universidade uma possibilidade dele ter uma mobilidade social, né? Pensar numa perspectiva de uma vida melhor, né? E com esse foco, todo o trabalho que o professor Carlos Alberto acabou de apresentar aqui com a equipe dele, né? Tudo com foco no nosso aluno, em trazer esse processo de formação que faça diferença na vida dele, que ele possa realizar os sonhos que ele tem. Bom, na nossa vice-reitoria, a gente gostaria de destacar 3 pontos, né? Quer dizer, tem que ser muito rapidinho. E aí a gente destaca o ponto formação de professores. No ano passado, a gente teve professor participando do consórcio STEAM Brasil. Esse ano a gente tem mais uma etapa, alguns participarão também, com o objetivo de multiplicar. A gente já falou sobre o consórcio, né? Várias universidades envolvidas. O foco são as metodologias ativas do consórcio. E a gente tem organizado durante o semestre, não só no simpósio, né? A gente vai falar do simpósio rapidinho também,
encontros em que os nossos professores podem discutir metodologias, né? A gente faz as oficinas e a gente vai continuar realizar esses encontros durante o semestre. Então, com o objetivo de quê? Falar de metodologias, tecnologias de aprendizagem e, o mais importante, compartilhar experiências. A gente tem relatos muito legais de professores que têm compartilhado as suas experiências, não é? E têm traçado caminhos em sala de aula muito interessantes. E têm compartilhado isso. Uma outra questão também que a gente tem aí durante o semestre, e o trabalho da professora Marilane deve ser destacado, não é? São as oficinas do Aprender no Aprender. Não é? Nós temos também como programação, e aí isso tudo que a gente está falando aqui, vocês vão receber no ambiente, que daqui a pouquinho a gente vai apresentar para vocês o novo ambiente do professor, não é? E aí a gente vai estar passando programações, vocês vão receber lá no ambiente de vocês sobre plantões para instrumentalização pedagógica, né? O NAP é a referência, o NAP já vem fazendo isso, já vem fazendo esses acompanhamentos. Então, eu colocaria como um ponto muito importante e que a gente, né, continua nesse processo de evolução, de aprendizagem, é investir nesse espaço de compartilhar experiências e buscar melhores alternativas para a sala de aula. Tá? Uma outra questão, por favor, pode passar o slide, é a área do programa de acompanhamento aos períodos iniciais. O Luiz Carlos vai comentar rapidinho sobre isso. Olá, pessoal, boa noite. Primeiro, para a gente, é um prazer muito grande, né, revê-los, assim, esse auditório cheio, para a gente é motivo de muito orgulho, né, saber que a gente está começando aí um semestre com um grupo em que a gente não se sente só. Na verdade, está falando do ensino que movimenta tudo isso aqui. Então, somos nós. Não é só a direção, a vice-reitoria e os coordenadores. Estamos falando desse conjunto aqui que está aqui hoje. Em particular, somos nós que movimentamos os melhores resultados dos nossos alunos. Não sozinhos, é claro. Mas a gente sabe que a nossa responsabilidade de sala de aula é muito grande. E nos bastidores, a gente também vem preocupado com isso. A ponto, então, de nós termos aí um acompanhamento dos períodos iniciais. Todo mundo sabe que essa base é uma base que muito nos preocupa, não é isso? Quem trabalha nos períodos iniciais sabe o quanto, né, a gente vem relutando e cada vez mais batalhando em prol da melhoria desse aluno que chega. Então, para isso, nós temos um projeto chamado Explica Mais. O projeto Explica Mais, falando muito rapidamente, ele é um projeto que ele visa então reforçar, né, aprimorar aqueles conteúdos lá deixados do ensino médio que chegam no ensino superior com muitas dificuldades. Pontuamos disciplinas em que, notadamente, né, elas são pontos críticos para a gente. Disciplinas Biocel, Introdução ao Cálculo, Química, Leitura e Produção. Essas foram as que nós tivemos o acompanhamento em 2015. E agora, em 2016, nós vamos multiplicar mais ainda. Para 2016, nós preparamos, junto com os coordenadores de pós, uma grande reformulação do modelo acadêmico da pós-graduação na instituição. Todos os cursos de pós-graduação passaram por uma reformulação completa, por uma concepção modular. Incluímos as atividades complementares no hall de formação do aluno, disciplinas opcionais, enfim, uma reformulação completa do modelo pedagógico da pós, ao mesmo tempo que a gente também tem buscado novos espaços, e aí nós estamos inaugurando uma unidade de pós-graduação no centro do Rio, na Avenida Rio Branco, número 81, 13º andar, esquina com o Presidente Vargas, em frente à Candelária, e a gente está em fase de finalização de uma unidade também na Barra, no Mário Henrique Simonsen, para que a gente possa ampliar a nossa oferta de pós-graduação, ampliar o nosso portfólio de produtos e tentar caminhar por uma fatia do mercado ainda que eu brinco com a Carolina do GRD, com o Jackson, que existe uma zona de penumbra aí na pós-graduação ainda não explorada por ninguém. E é lá que a Unisuam vai estar no futuro próximo. Então, desejo a vocês um grande início de semestre e que a gente possa ser a mudança que a gente tanto quer para os nossos alunos e para a sociedade. Estamos de volta com o Simpósio Docente da Unisuam.
E agora você vai acompanhar a palestra sobre inovações tecnológicas e metodologias ativas com um dos professores mais respeitados da área, o Dr. José Moran, da USP. Eu sou espanhol, há muitos anos que moro aqui e cada vez eu misturo mais o espanhol e o português, de tanto que a gente é híbrido na prática. Eu tenho minha família que mora lá, amigos. Eu queria ser jesuíta, padre na época, né? Vim para tentando ser, depois desisti, mas fiquei no Brasil. Então, na verdade, me naturalizei, casei com brasileira, tenho 2 filhos, um casal já grandes, já estão entre 30 e 40 anos, que estão morando fora hoje. Então, na verdade, eu sou um híbrido no sentido, vamos falar de metodologias ativas, ensino híbrido, mas no fundo também de práticas híbridas de vida culturais. Eu sou um híbrido cultural, uma mistura entre uma formação de pós-guerra europeia, espanhola, bem tradicional, de família católica, bem carola, o que significa muitos valores assim bem colocados tradicionalmente de bem e mal, enfim, de toda aquela visão um pouco dualista do mundo, que teve sua força na minha educação, mas que também me fez depois rever ao longo da vida uma série de práticas, de ensinamentos, de forma que eu aprender também um pouco desaprender e reaprender e reelaborar, passar de algumas visões que pareciam definitivas para outras que são provisórias. Então, o Brasil me ajudou muito a rever muitas coisas que eram meio bobas na minha vida. De outro lado, também eu agradeço muito essa possibilidade de estar lá e cá, de ter pessoas amigas lá e cá, de tentar acompanhar o que é de melhor lá e cá. Então, eu estava conversando com a Maria João, lá de Portugal, então é da vizinha da minha cidade, que é Vigo. Talvez a última cidade quase da Espanha, lá importante é Vigo, depois já 25 quilômetros ao norte de Portugal, ela é de Braga, que também visitei no ano passado. Nós estávamos falando um pouco de todas essas raízes que quem veio de lá mantém, e ao mesmo tempo como o Brasil nos transforma. O Brasil é uma grande sedutora. Eu considero o Brasil uma mulher muito bonita, que é sedutora e você vai atrás, sempre atrás das promessas, porque foi o Brasil grande, que sempre vai ter um grande futuro, porque ela é poderoso e tal. Sempre é grande, mas sempre está tropeçando, não é? Como nós estamos assim, vamos e voltamos, mas eu estou muito feliz de estar aqui, digamos, com vocês, aqui na Uniswan, mas aqui no Brasil como um todo, como alguém que aprendeu a gostar do Brasil, a viver nele, aprendeu a ser profissional. Depois que eu saí dos jesuítas, comecei a dar aula para sobreviver enquanto fazia mestrado e doutorado na USP. Então era um estudante e ao mesmo tempo um profissional que começou a dar aula em faculdades de comunicação, sem nenhuma preparação pedagógica específica, portanto, reproduzindo muitos dos modelos que nós herdamos dos nossos professores e tal. Então, na verdade, era um professor. E, aos poucos, eu tentei sempre ir evoluindo, cada vez dava mais aulas, porque comecei a ter filho logo depois, então manter filho, uma casa, enfim, todas essas coisas que vêm junto com a família, implicavam em dar aula em 3 ou 4 faculdades. Cheguei a dar 45 horas de aula por semana, efetivas, não só horas, então era uma máquina de dar aula, até que chegou um dia, perto dos meus 40 anos, um pouco antes, em que aquilo desmoronou. Comecei a estar cansado de repetir, de entrar de sala em sala, de ler um monte de trabalhos, mas principalmente não era o trabalho, era a sensação de que você não estava fazendo algo interessante para os alunos. Os alunos já não vibravam tanto com o que eu tinha
para lhes dizer. Muitas das estratégias que funcionavam anos passados, de repente, para os novos alunos, não faziam tanto sentido. Alguns materiais que você dizia, este vídeo é legal, isso aqui vai ser... Aí o aluno dizia, não, ok, legal, só isso? Ai, meu Deus, era complicado perceber que o dar aula já não era tão interessante, nem para mim, nem para os alunos. Então, a pior sensação é de você dizer, o que eu estou fazendo aqui? Então, estou falando isso para vocês, porque não adianta só dizer professor, doutor e tal. Enquanto fazia doutorado, eu estava aprendendo a ser professor, e enquanto estava com os alunos, também eu passei por fases como vocês devem ter passado, ou estão passando muitas vezes, de dizer, meu Deus, outro ano, vamos ver como os alunos vão ser esse ano. Será que eu vou ter um ano bem legal? Vai ser legal? Vou ter dificuldades? Eu queria, embora não tinha pensado, não era o tema, mas enfim, só aproveitar esse gancho para ligar com o tema. O que foi importante, no meu caso, primeiro foi recuperar o diálogo com os alunos. O que eu fazia era dar aula, mas eu não ouvia os alunos. Uma coisa básica. E eu era do curso de comunicação, mas comunicação a gente depois na prática esquece. Como, sei lá, o médico sabe que não tem que fumar e ele fuma, muitas vezes. Então, a gente faz coisas que às vezes não era o ideal. Então, eu esqueci de consultar os alunos no sentido de perguntar. Quando comecei a perguntar, enfim, o que eles achavam das minhas aulas, eu já estava numa época de crise, eles falaram, olha, você sabe bastante, mas você é um chato, você é muito autoritário, você impõe tudo. Não, mas eu pergunto a vocês, não, você já tem a resposta pronta, a gente não pode dialogar porque você já vem com todo o esquema montado. Então eu percebi, poxa, mas que bobagem, tão fácil que é rever esse processo. Então comecei revendo, conversando, perguntando, dialogando e chegando a acordos. Na verdade, não é que diálogo infinito, mas é um diálogo possível. Você tem uma disciplina para dar, você não pode falar de qualquer assunto. Dentro do programa, como vamos trabalhar, que atividades fazem mais sentido, o que vocês propõem dentro do que eu primeiro propus a vocês, enfim. Chegávamos a negociações, e isso era muito diferentes, tinha resultado muito diferente na percepção dos alunos sobre o trabalho. Então, a ideia do aluno participar um pouco no projeto pedagógico, na execução, é importante sempre. Mas, ao mesmo tempo, eu também percebi, naquele momento, o papel de uma mídia, de uma tecnologia que estava chegando e que me surpreendeu, porque me pegou assim, sem saber o quanto ela... Assim, me surpreendeu, que era a internet. Eu descobri a internet nesse período de transição, foi no ano 88, e eu, na USP, e para mim, assim, disse, aqui há um potencial para a educação enorme, poder enviar mensagens, poder pesquisar remotamente, poder criar alguns grupos, algo que ainda de forma muito simples era percebido no começo, me levou a formar um grupo com um colega meu chamado Frederick Lito, que era um professor americano do meu departamento, criar um núcleo de pesquisa chamado Escola do Futuro, em 89, portanto faz quase 27 anos, este ano vai fazer 27 anos, mais de um quarto de século, que estávamos pensando, um grupo de estudantes e professores, como seria a escola do futuro com essas tecnologias em rede que estavam chegando. E na nossa ingenuidade, nós acreditamos naqueles especialistas que vinham da Europa e dos Estados Unidos, falando-nos de como o ensino à distância ia ser majoritário, de como as pessoas não viriam todo dia para a sala de aula para aprender, que cada um aprenderia do seu jeito, que o professor seria um orientador. E nós dizíamos, nossa, como essa escola vai ser diferente. Passaram-se 27 anos
eu passo por aqui, eu vejo salas de aula, eu vejo a programação, normalmente é horários fixos. Nós, claro, avançamos, estamos falando de metodologias ativas, nós temos internet por aí, hoje estamos conectados, mas a essência continua professor em sala de aula com o aluno, não é verdade? Então, isso também é um pouco para perceber como a educação ela é resistente à mudança, a educação formal. Ou seja, na vida já tivemos muitas inovações, no cotidiano já fazemos muitas coisas com esses aparelhinhos móveis que temos, mas quando chega à sala de aula ainda parece que falta algo. Então, eu queria falar um pouquinho, primeiro, do significado que teve essa segunda parte da minha vida, o fato de ouvir mais o aluno, de tentar fazer algumas atividades muito mais mais próximas da vida deles e usando as tecnologias como um elemento mediador. Então, na verdade, eu comecei simplesmente a usar 3 espaços onde antes tinha um. Além da sala de aula, eu levei os alunos num laboratório que era a primeira vez que eu via um laboratório com computadores em rede. Então, eu fazia no laboratório o início de um processo de aprendizagem novo. Então, a gente fazia pesquisa supervisionada, primeiro no laboratório de um tema novo. Eu escolhi alguns temas mais importantes do programa, então, digamos assim, tinha 15 tópicos, escolhia 6 ou 7 e dizia aos demais: tem uma série de leituras aqui sobre esses tópicos, vocês podem ler e tal. Mas o básico, eu vou trabalhar com vocês, os tópicos fortes. Mas a gente não trabalhava a partir de materiais prontos, mas materiais que eu pesquisava antes, mas depois pesquisávamos juntos no laboratório. Essa página aí, que é um blog hoje, está lá na ECA, Escola de Comunicações e Artes. Então, nessa página, era uma página para os alunos. Na verdade, naquele momento, era eu que postava e alguns alunos que me ajudavam, colocavam os materiais que nós tínhamos pesquisado. Quando eles faziam alguma análise interessante, eles me passavam essas análises e eu colocava tudo isso. Então, na verdade, além da sala de aula e do laboratório, eu tinha o ambiente virtual de aprendizagem. Estamos falando de 20 e tantos anos atrás. Já era possível fazer aula em 3 ambientes completamente diferentes, fazendo coisas diferentes. Porque quando eu vi essa página, que no começo era só para colocar materiais, depois eu disse, puxa, mas aqui eu posso continuar aprendendo com os alunos ao longo da semana, entre o laboratório e a sala de aula. Aí comecei a fazer experiências autorizadas pelo meu departamento, muito a contragosto, mas eu fiz um pouco de ensino-pesquisa, uma pesquisa sobre ensino blended, híbrido. Quer dizer, eu liberava os alunos de virem a algumas aulas presenciais, e aí essas aulas eram à distância. Os alunos também estranhavam no começo. Não pense que o aluno vem pronto para as mudanças. O aluno vem para ouvir o professor, porque é o que tem na cabeça dele, quer que o professor dê aula. Eu dizia, gente, é melhor, vamos tentar, vamos experimentar. Então, explicava a importância disso. E dizia, eu também estou aprendendo com isso, porque é bom para vocês. Eu estou lendo nos artigos de pesquisa que isto é tendência, estou tentando trazer isso para a nossa prática. Só que isso, realmente, essa aprendizagem de liberar os alunos de algumas aulas, de fazer online, de trabalhar algumas dos recursos, fórum, essas coisas que vocês usam nos cursos online de vocês, nos 20%, agora que vão entrar no ensino à distância, as ferramentas mais simples, mas já estavam lá. Para o aluno era algo um pouco descoberta. Para mim também. Para o meu departamento foi um olímpico desprezo. Então tive assim uma decepção tremenda do que para mim era encantador, que era o avanço metodológico, pedagógico, para muita gente
colega meu, era uma idiotice. E outros ainda tiravam um pouco assim, um pouco ridículo, me faziam ridículo, me diziam, escuta, quanto você ganha para colocar essa página, alimentar tudo isso, responder ao aluno, quanto você ganha mais? Eu dizia, nada. Então eles diziam, você é um idiota. Eu dizia, não sou, porque eu estou aprendendo e os alunos estão aprendendo. Então, tudo isso que na prática pedagógica eu fui descobrindo como algo que foi aos poucos tornando-se vivo dentro de mim e deles, mudou minha vida. Queria dar esse depoimento mais da importância que tem o experimentar, da importância que tem de sair da zona do conforto, que é normal que todos queiramos repetir modelos, é normal, mas na hora que você experimenta alguma coisa, você arrisca. Ao arriscar, você também tem um pouco de adrenalina, dizer, bom, isso dará certo, e se não dá certo, o que eu faço se o aluno não aceitar? Eu tinha assim, plano B, plano C, mas se você coloca o aluno, se você explica bem as coisas, se ele sabe, por exemplo, ele dizia, às vezes eu não entendo muito bem este software para gerenciar isto aqui, eles me diziam, deixa que a gente estuda o software, e eles me davam depois todas as dicas, porque eram softwares pouco que tinha muito passo a passo, e não eram tanto autoexplicativos como os de hoje, eram meio programação às vezes. Então, eles me ajudaram, porque eles percebiam que eu queria ajudá-los. Então, essa troca é importante. Quando falamos de metodologia ativa, não é só centrar no aluno no sentido, vai lá, faz. Não, mas é uma troca, estamos aprendendo juntos. Você tem algo também a dizer e não é somente ouvir. Queria, assim, dar esse depoimento de como você vai ampliando o seu campo de visão, você vai tornando-se uma pessoa mais interessante também para os alunos, e mais assim perceptiva. E você está sendo também preparado para aceitar outros desafios. Esse ensino híbrido pequeno me levou depois a trabalhar com grandes projetos de ensino à distância. Sair da zona de conforto não é simples, mas na hora que você sai, arrisca um pouco, você aprende muito, evolui e vale muito a pena. Então, essa é a introdução, esse é meu currículo, o currículo de alguém que foi aos poucos aprendendo algumas coisas, tentando pô-las em prática. Na verdade, não fiz revolução, fiz pequenas coisas que estão aí, que são simples e que funcionam. Então, agora, eu queria reforçar um pouco o que vocês estão fazendo aqui, de caminhar para metodologias ativas. É um dos caminhos, assim, necessários, não é de qualquer instituição de educação, é mudar as metodologias tradicionais. Talvez isso que eu já percebi, sei lá, 25, 26 anos, que era possível, agora cada vez mais é possível. Só que não é tão fácil, porque neste mundo em que esses jovens criaram tantas soluções, que às vezes nem a gente imaginava, para problemas que a gente nem tinha, mas eles já foram criando coisas. Eles estão reorganizando esse mundo nosso, que era de um jeito, e meio rapidamente, e algumas coisas que eu vou mostrar aqui no início, são só para dizer, gente, nós temos que acordar, dizer aos alunos, mesmo quando eles não querem, acorda meu filho, senão você vai ficar ainda muito mais sozinho e tal. Bom, eu vou fazer assim com vocês, para não ficar uma coisa muito longa e cansativa. Essa apresentação fica com vocês. Eu vou destacar alguns pontos, porque às vezes tem um endereço para navegar. Vocês podem fazer isso se se interessarem. Depois, aqui vocês têm alguns materiais sobre educação online, inovadora. O resumo um pouco da minha palestra está aí, enquanto imagem. Educar num mundo de mudanças profundas, de contradições. Vocês vivem aqui a plena contradição do que é o Brasil. Alguns lugares um pouquinho melhor, as favelas ou comunidades aqui ao lado. Vocês vivem
em situações, depois nós vendemos para o mundo a Zona Sul, o que o mundo conhece é Ipanema, e no máximo até Copacabana, nem a Copacabana real o mundo conhece, é a Copacabana do cinema da década de 50 que eles têm na cabeça, porque eu via os filmes de lá, o Rio era isso, era o Pão de Açúcar, o Corcovado e as praias, enfim. Então, não é o Rio, grande Rio, não é a realidade do subúrbio, não, eles não conhecem isso aqui. E mesmo quando falam de comunidades, eles falam da favela, eles falam da favela meio estilizada, idealizada para turista ver. Né? Nessa realidade, mesmo aqui, nós temos que aprender num mundo muito mais híbrido, complexo, né, em que todas as dimensões se ligam, físico, digital. Nós usamos a média celular no mínimo 150 vezes, estamos o tempo todo checando as coisas online, etc. Isso aqui nós sabemos. A mesma coisa que cada vez temos inúmeras formas de aprender além da escola, além da universidade, e em paralelo nós aprendemos em 1000 situações, tudo isso vocês já sabem. Há uma série de mudanças profundas no ensino superior que o Brasil está de costas para o mundo, garantindo-se no MEC, que o MEC está com toda essa proteção de reconhecimento de cursos, tudo isso que vocês sabem, para conseguir aprovar o ensino à distância demora anos, e toda aquela burocracia, aqueles tempos, ok. Só que o mundo vai evoluindo, e hoje você tem, nos últimos anos aqui, o que chama-se players, que significa os grandes jogadores na educação, as grandes empresas, já não são as universidades, são pessoas que se associam a universidades para criar cursos online. Coursera não é Harvard, não, são pessoas de lá, professores, que criaram ambientes para oferecer cursos online que, se você quiser, são certificados por algumas universidades. Mas são plataformas de ensino abertas para o mundo. Então, esses players que têm 3, 4 anos, assim, um pouco mais de atuação forte, eles vão crescer muito. Coursera, edX, Myriad X e outros mais desafiadores que ainda não entraram na educação. O Google não entrou na educação. Tem Google Classroom, tem algumas ferramentas lá, o Google Drive, você usa o Gmail integrado com ok. Eles estão assim, fazendo coisas, ferramentas, mas eu já ouvi de algumas pessoas do Google que, a médio prazo, talvez seja uma área de interesse entrar com modelos de ensino muito diferentes daqueles tradicionais. Só que tem outra instituição que vocês conhecem bem, dessas digitais, a Amazon, que vende tudo que é objeto, desde livro, começou pelos livros, mas vende tudo no mundo, mas vende também o digital e está entrando no audiovisual forte, mas ele está entrando também, está criando uma universidade deles, querendo fazer uma universidade barata para todo mundo aprender qualquer coisa no mundo inteiro. Então, quando esses grupos entrem para valer na educação, vão nos, pelo menos, não digo que vai acabar o ensino local, mas vai desafiar muito, ok? Então, esse não é o objeto nosso, mas o ensino superior ainda está dormindo um berço esplêndido em relação ao que vem por aí, no nosso ensino superior. Esse Coursera que eu falei, já tem mais de 400 mil alunos brasileiros, 400 mil, que fazem cursos no Coursera. O edX, uma plataforma bem interessante de Harvard, MIT, com outras universidades. O Veduca, que é uma plataforma brasileira com mais de 650 mil alunos. Plataforma latino-americana de cursos, não sei se vocês conhecem, a Myriad X, ela tem uns 3 anos por aí, surge na Espanha, continua na América Latina espanhola e agora entrou no Brasil e muitos cursos vão ser bilíngues
e algumas universidades, como a PUC do Rio Grande do Sul, a Universidade Anhembi Morumbi de São Paulo e outros, já estão dentro desse consórcio, ok? Voltamos e no nosso último bloco vamos assistir à última parte da palestra Inovações Tecnológicas e Metodologias Ativas. Roda, VT. Eu falei desses jovens, assim, há uma série de nomes, um pouco para caracterizar um pouco essas pessoas mais conectadas, mas nós sabemos que há uma grande desigualdade aqui, mas alguns falam de geração NET, a partir de 96, nativos, geração polegar, porque só usam o polegar, mas a última é um pouco geração touch, que fica tocando nas telas, e tem um vídeo aí, vocês veem no YouTube, de um bebê de menos de 1 ano de idade lá, com uma revista, e como tem o tablet ao lado, ele quer que a revista, aí ele começa a passar o dedo e a letra não aumenta, acha que há um problema com a revista. Para que serve uma revista que não aumenta a tela? Então, é uma geração tática, quer dizer, tocando e tal. Mas é um tocando, agora vem a geração 3D, no sentido agora vai ser só fala, comando, enfim, há uma outra evolução de tecnologias, mas isso como substrato só para entender que as coisas vão muito rápidas. Ainda para falar um pouco de tendência, só para entender, eu assisti a um vídeo do Campus Party que aconteceu em São Paulo na semana passada, terminou agora, há 2 dias, mas um vídeo, se você está no YouTube, podem olhar, um espanhol, Ragajeles, que é um cofundador da Campus Party brasileira, e ele fala isso, ele tem algumas, para onde vamos, ele dá muitos exemplos, muitos. Mas eu só peguei esse daí. Em 50 anos, quer dizer, nossos alunos que estão hoje no ensino fundamental, ainda estarão na vida produtiva, qualquer trabalho, design, engenharia, moda, estou falando não só trabalho assim, que o robô faz hoje lá manual, não, os trabalhos mais sofisticados, que hoje são feitos pela mente humana, os trabalhos criativos, a própria máquina vai fazer. Então, hoje a máquina é um complemento. Hoje você vai se você vai lá na Volkswagen ou nessas grandes montadoras, você vê a quantidade de robôs que ficam lá pintando e tal. Ok, mas o ser humano é importante, ele desenha os carros, ele muda. O robô vai fazer carros muito mais perfeitos que o melhor desenhista. Então, vejam, é uma situação não para ficar, oh, meu Deus, não vai ter lugar para nós, mas, quer dizer, nós temos que aliar-nos bem com essas tecnologias inteligentes que vêm aí, mas, ao mesmo tempo, nós temos que ser inteligentes para lidar com alguém que é inteligente. É como um pai para lidar com um filho que é muito sabido. Se você não é um pouco sabido, o filho te dá um nó. Mas isso é só para dar um horizonte de como as coisas vão se complicando na educação. Você tem parceiros novos que vêm do mundo digital, que vão trazer coisas bastante fortes para o ensino básico e superior. Você tem tecnologias que estão evoluindo. Dentro desse cenário, se não falarmos em metodologias ativas, é que nós então, vivemos no mundo da lua. O mínimo que temos que fazer é envolver o aluno, o mínimo. Então, vamos ensinar de uma forma diferente. Está em espanhol, né? Mas é bom que vocês assim praticam 2 línguas. Diz aí, se enseñamos a los estudiantes de hoy como enseñábamos ayer, les estaremos robando el mañana. Acho que entenderam, mas se ensinamos aos estudantes de hoje como ensinávamos ontem, estaremos roubando-lhes o amanhã. Vocês veem quem escreveu isso? Quem falou isso? John Dewey. Alguém lembra John Dewey quando ele viveu? No começo do século XX, que a produção dele, mas século XIX e século XX, era mais de 100 anos, que ele dizia isso. Se nós não ensinarmos os nossos alunos de uma forma diferente, isso que ele está dizendo, estamos roubando o amanhã. Se naquela época, há 100 anos,
isso fazia sentido, imagina hoje, com esse mundo tão revirado que nós temos aí. Então, temos que mudar, gente. Eu sei que custa para muitos de nós, meu Deus, mas esse aluno, mas eles não querem, mas por eles. É como, sei lá, uma criança pequena que diz, não quero escovar os dentes. Você tem que dizer, mas tem que escovar. Mas para quê? Porque senão teus dentes... Mas ele não vê. Mas você tem que dizer as coisas, se come muito açúcar, não é bom para ele. E tal. Você tem que explicar coisas para que ele entenda que é pelo bem dele. Então, quando um aluno te diz, mas eu quero diploma, você é um idiota se você quer um diploma, porque diploma não serve para quase nada. A não ser que você seja funcionário público, algumas coisas aqui no Brasil, alguma coisa do diploma ainda, mas isso é um nicho. Para a grande maior parte dos aspectos da vida, o diploma é só um rito, serve para dizer, estudei em um lugar e outro, mas o que interessa é o que você faz depois, as competências que você tem. Ok. Então, tudo isso para falar com metodologias ativas. A síntese de por que a metodologia ativa é importante, vocês têm aí, eu tirei de um colega meu, esse slide, que sintetiza as pesquisas que avaliam cada método de ensinar. Nós aprendemos sem dúvida, com aula expositiva. Não é que nós aprendemos, todos nós somos fruto de aula expositiva e aprendemos também. Mas porque combinávamos aula expositiva e leitura, ok? Mas, às vezes, nós tínhamos debates. Só que quando são esses aluno que explica para outros, você aprende mais do que só com aula expositiva e lendo. Quando você ensina o outro, aprende muito mais. Quando você aplica os conhecimentos, faz práticas simuladas, você faz um jogo, você faz um jogo de empresa, você faz uma simulação no laboratório, você faz um case, você aprende mais. Se essas práticas são situações reais, você aprende muito mais. O que significa? Não é uma única forma, não é que só você tenha que fazer práticas em situação real. É que quando você faz isso, a chance de que isso seja muito mais impactante a longo prazo aumenta. Então, o que quer dizer tudo isso? Eu posso dar aula expositiva? Pode, mas não só aula expositiva. Tem que incentivar a leitura, que é complicado com nossos alunos, isso, mas sem leitura de alguma forma, mesmo que comece na tela, você não vai a lugar nenhum. Só com vídeo. O vídeo é legal, ok, mas você tem que ir além do vídeo. Então, o vídeo, como uma informação básica, legal, mas depois tem que ir além, né? Então, só que quando você mistura todas essas várias metodologias, vamos dizer assim, é poderoso. Aí sim. Então, alguma aula expositiva, leitura, aprendizagem por pares, um aluno com o outro, e depois situações práticas, ok? Tudo isso você já sabe. Eu coloco as metodologias também ao lado de um conceito que vocês verão muito a partir, nesses últimos 2 anos, do ensino híbrido, que é essa ideia de misturar cada vez mais metodologias, estratégias, técnicas, competências também cognitivas e também socioemocionais, e depois a metodologia ativa focadas no aprender fazendo, experimentando, dentro de um conceito que hoje em inglês está entrando no Brasil, como tudo, nós olhamos para Estados Unidos sempre para aprender essas palavras que nós temos em português, mas a cultura do maker, daquele que aprende fazendo, em atividades também, em todo lugar, mas principalmente em atividades chamadas Fab Labs ou Hubs. São espaços amplos de aprendizagem. O aluno trabalha com várias ferramentas. Aqui nesse vídeo do YouTube, que também tenho aqui, mas vocês veem, exemplo, o que é não sei se vocês têm aqui algum na faculdade, tem algum Fab Lab, aqueles que têm impressoras 3D e tal, ou ainda não? Talvez na engenharia, as engenharias é fundamental, na área de comunicação, de design, mas não só para as áreas técnicas, mas também para todos. O aluno de várias áreas fazendo alguns projetos em que ele vai da ideia até o produto,
quando ele vê o resultado, ele imprime, entre aspas, mas ele vê aquilo que ele projetou, isso aprende-se, você não esquece, você tem uma grande autoestima. Então, as escolas, aos poucos, começam a colocar esses laboratórios mais amplos, ok? Esse laboratório, como muitos, então, no fundo, é uma mistura no fundo, você usa ferramentas simples, computadores, com programas, tal, ferramentas de corte, tem impressora 3D, mas no fundo são grupos que cada um está aprendendo em um ritmo diferente, fazendo coisas às vezes que não são iguais, com alguém que te orienta, né? Então é esse modelo que é importante. Metodologias ativas, problemas e projetos, que você pode trabalhar dentro de cada disciplina, depois de um nível de integração maior, pelo menos em cada semestre, em cada área, você faz algum projeto integrador, esse é o caminho, até chegar a projetos transdisciplinares com problemas, como em algumas faculdades de medicina, desde a década de 60, lá do passado, em Maastricht, na Holanda e no Canadá, McMaster, iniciaram a trabalhar com problemas, mas sem disciplinas. Então, a área de saúde é uma área que vem há muito tempo testando o problema interdisciplinar ou transdisciplinar como uma aprendizagem mais ampla. Adaptando esse PBL para outras áreas é um dos desafios das universidades. Quer dizer, nós temos que chegar, de alguma forma, a trabalhar em cima de projetos, de experiências concretas e o conteúdo ao redor. Enfim, esse é o caminho, mas, por enquanto, vamos dentro de cada disciplina e juntando. Uma outra área muito importante das universidades e que a gente coloca só de vez em quando é colocar no currículo a ideia do aprendizagem-serviço, que significa não só sair para conhecer a realidade, mas para modificá-la. O nosso especial vai ficando por aqui. Boas aulas a todos e até a próxima. Tchau!